Amados, mensagem de hoje, tema da mensagem de hoje, no reino do Espírito, no reino do Espírito Santo. Queria, diante de uma mensagem como essa, diante da pessoa do Espírito Santo, começar com a reverência devida. Coloque-se em pé, por favor, mais uma vez, se for possível. Junte-se com a pessoa que está do seu lado. Vamos começar diferente. Vamos começar pedindo que Deus possa, de fato, nos revelar um pouco mais e nos dar um pouco mais da sua presença no dia de hoje. Se você deseja, se você tem o desejo, se isso arde em seu coração, se isso de fato é uma vontade, peça a Deus nessa hora, comece a orar, para que o Espírito Santo possa te transformar um pouco mais essa manhã. Que não seja apenas uma reunião, que não seja apenas um encontro, mas que o Espírito Santo possa descer e possa de fato nos encher mais uma vez, porque sem Ele nós morremos. Senhor, nós te pedimos a sua presença nessa manhã, porque sem a sua presença, Espírito Santo, não existe vida, sem a sua presença não existe ressurreição, sem a sua presença não existe reino de Deus, sem a sua presença não existe poder, sem a sua presença não existem os dons, sem a sua presença a igreja nunca seria edificada, sem a sua presença não estaríamos aqui há mais de 2000 anos, reunidos em torno do seu nome. Sem a sua presença, Senhor, não haveria força, não haveria beleza, não haveria, Senhor, nada do que nós conhecemos. Sem a sua presença não haveria eternidade. Sem a sua presença não haveria, Senhor, não haveria nada do que nós conhecemos, seria apenas um livro morto, mas porque o Senhor está aqui, porque a sua presença está entre nós, esse livro ganha vida, esse livro salta aos nossos olhos, aquece o nosso coração. Esse livro, Senhor, quando lemos que somos curados, ele ganha vida e realmente somos curados. Quando lemos que somos salvos, de fato o teu poder atua nisso e então somos salvos. Quando lemos, Senhor, que passamos da morte para a vida, de fato isso acontece porque o teu Espírito Santo age em nós. Então nós te pedimos essa manhã, enche-nos com o seu Espírito. Enche-nos com o seu poder, Senhor. Reveste-nos do teu poder e da tua autoridade. Reveste-nos, Senhor, da tua graça e do teu fogo essa manhã, Senhor. Vem sobre a sua igreja. Vem sobre a sua igreja como um rio, Senhor. E alaga o nosso coração, Senhor. Nós queremos entrar no teu oceano, Espírito Santo. Nós queremos mergulhar nas tuas águas. Nós queremos navegar, Senhor, neste universo que o Senhor tem para nós. Então nessa manhã vem com teu fogo sobre os teus filhos, Senhor. Mais uma vez é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar se você assim desejar. No reino do Espírito, se você quiser abrindo aí, Efésios 1, 13 e 14. Se você quiser acompanhar. Eu acredito que todos nós que amamos a Deus, nós temos um interesse verdadeiro, genuíno, em compreender o plano de Deus para a nossa vida em particular. Saber como exatamente Deus trabalha em nossa história é uma questão importante. Todos nós desejamos isso, claro. Só que muitos ficam sem resposta porque pensam que esse trabalhar de Deus se trata de um plano muito exclusivo, algo somente entre Deus e a pessoa, algo muito específico. E esse é o grande erro, porque para compreendermos melhor como Deus trabalha em nossa história em particular, a chave é entendermos como Deus trabalhou no seu povo ao longo da história. A chave é entender, enquanto povo de Deus, onde estamos exatamente na história de redenção que Deus está escrevendo. E isso por uma razão muito simples. Quando nós fomos salvos, nós não fomos salvos isoladamente, nós fomos salvos para fazer parte de um povo, para fazer parte de uma história que é muito maior que a nossa história em particular. Fazer parte de uma história que vai muito além dos poucos anos de vida que nós temos nessa terra. Uma história de amor, de redenção que extrapole muito o que nós podemos compreender individualmente. Deus está trabalhando em seu povo há muito tempo.
A chave para compreendermos como Deus trabalha em nossa vida em particular é olharmos para esse coletivo. Nós vamos entender um pouquinho então aonde estamos como povo de Deus hoje. Você sabe a história, Deus reiniciou o seu povo por meio de um homem e uma mulher chamados Abraão e Sara. E foram feitas duas grandes promessas a esse povo. A primeira delas no passado é que no descendente de Abraão, todas as pessoas do mundo seriam abençoadas nele. Então os nossos pais no passado viveram os seus dias nessa terra, aguardando e esperando essa promessa. E foi feita uma segunda grande promessa a esse povo, que depois da vinda do Messias chegaria um tempo em que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E isso aconteceu lá em Pentecostes, quando o reino de Deus, o reino do Espírito, então, é implantado na terra. Essa grande era do Espírito Santo é inaugurada. E o apóstolo Paulo percebe essa verdade e diz, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e poder no Espírito Santo. O reino de Deus é poder no Espírito Santo. Jesus, quando esteve nessa terra, isso está relatado no Evangelho de Marcos, quando ele expulsa um demônio, ele diz o seguinte, vejam bem, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Se o Espírito de Deus está aqui, então há liberdade, liberdade do pecado. Onde há o Espírito de Deus, aí está o reino de Deus. Viveram então nessa grande expectativa da vinda do Messias e do derramar do Espírito Santo. E nós vivemos em uma época na qual essas duas grandes promessas já foram cumpridas. Nós vivemos em uma época na qual os profetas todos pediram e esperaram e desejaram viver. Uma época na qual Deus derramou do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Numa época em que o reino de Deus já foi inaugurado. Chegou o tempo em que todos os que profetizaram desejaram isso. E agora vivemos entre a primeira e a segunda vinda do Rei dos Reis, aguardando o seu retorno, aguardando a sua volta. Essa é a nossa belíssima história, a nossa riquíssima história. Para compreendermos como Deus trabalha individualmente em nós, precisamos olhar para essa história da qual a nossa história em particular está conectada a esse plano de redenção. Só que essa história, assim como qualquer história antiga, ela enfrenta um grande problema, que é passar a ser racionalizada e sofrer interpretações retroativas. Como já faz muito tempo que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, que esse tempo foi inaugurado, algumas interpretações vão sendo dadas ao longo da história. A tendência vai sendo racionalizar esse evento e as pessoas começam a interpretar que talvez isso tenha sido uma força de expressão quando Lucas coloca esse relato em Atos dos Apóstolos, talvez não tenha sido bem daquele jeito como está escrito, afinal de contas nós não vemos tantas coisas parecidas hoje, e talvez tenha sido um papo meio estranho lá de pessoas ignorantes que colocava tudo na conta de Deus e achava que qualquer coisa que acontecia se devia ao divino, às entidades divinas. Um povo meio ignorante que não sabia muito bem relatar as coisas, mas nós estamos falando de um médico, um historiador minucioso que relatou em detalhes o que aconteceu naquele dia em que a promessa antiga foi cumprida e o Espírito Santo então começou a inundar a terra, e ele vai continuar inundando porque diz a profecia antiga também que toda a terra se encherá da sua glória. Pouco a pouco toda a terra vai se encher da glória de Deus. O Espírito Santo encherá todas as coisas um dia plenamente, e essa plenitude será em definitivo o reino de Deus implantado nesse lugar. Não se trata de uma história antiga.
A verdade é que, se nós racionalizarmos isso, esse fato acabou a vida cristã, porque sem o Espírito Santo não existe vida cristã, sem o Espírito Santo não existe filho de Deus, filhos de Deus, não existe adoção na família de Deus. Sem o Espírito Santo não existe reino. Sem o Espírito Santo, esse livro que está nas suas mãos se trata apenas de um livro antigo. Porque é o Espírito Santo quem faz com que cada promessa que você vê, cada palavra, se torne uma realidade em sua vida. Quando você lê sejam santos, porque eu sou santo, isso só se torna uma realidade na sua vida por conta do poder do Espírito Santo. Caso contrário, seria impossível sermos santos. Caso contrário, seria impossível qualquer coisa acontecer. Não existe vida cristã sem o Espírito. E a carta de Paulo aos Efésios nos mostra isso. A carta de Paulo aos Efésios mostra que vivermos na plenitude do Espírito, cheios do Espírito, é o único jeito que um discípulo pode viver. Se nós não vivemos dessa forma, nós precisamos corrigir isso. A única forma de entendermos e compreendermos o que Deus tem para nós em particular é se estivermos cheios do Espírito Santo. Caso contrário, sempre andaremos perdidos por aí. Caso contrário, jamais cumpriremos o que Deus tem para nós. Se não formos cheios, nós precisamos corrigir isso. Como podemos então nos deixar encher completamente do Espírito Santo? Isso é o que Deus pretende fazer conosco hoje. Alguém crê nisso ainda? Amém. Nós precisamos urgentemente que Deus faça isso em nós mais uma vez. Primeiro fundamento então para você se deixar encher por completo do Espírito Santo é saber que já temos o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14, acompanhe comigo. Nele, ou seja, em Jesus, Paulo está dizendo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, também crido em Jesus, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui. Como diz o texto, o Espírito Santo já foi dado a nós quando cremos. E ele é o selo, ele é a garantia futura. O Espírito Santo é uma pessoa retratada pelos profetas como uma pessoa que viria nos últimos tempos. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele adianta esse futuro, ele antecipa o céu para nós, ele antecipa o reino, ele é a garantia de que nós de fato receberemos o reino. Quando Paulo diz ele é o penhor, ele está dizendo que de fato é algo dado em adiantamento, é uma linguagem jurídica. Ou seja, existe um negócio e você dá um penhor, olha, é como se fosse uma entrada, um sinal, e esse negócio vai se concretizar, está aqui o sinal. Ele é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu no futuro, ele que foi entregue e dado a cada um daquele que creu. Portanto, se cremos no Cristo crucificado, temos o Espírito Santo habitando em nós. Essa é uma verdade fundamental, é preciso saber disso, porque não se trata de uma pessoa inalcançável, não se trata de uma pessoa distante, não se trata de uma pessoa em que nós temos que escalar as escadas da religião para alcançar, não se trata de construir uma torre de Babel para chegar até o céu e alcançar a Deus. Aliás, Deus frustrou esse plano lá atrás, confundindo todas as línguas, mas em Pentecostes Deus reverte a maldição de Babel, em que todos entendiam o que era falado na sua própria língua. Se você lê Atos 2, os apóstolos pregavam na sua própria língua e todos os que eram de outras regiões compreendiam. Deus reverte essa maldição. Não se trata de você caminhar até o Espírito, não se trata de você fazer um esforço enorme. Se trata de que Ele rompeu todas as barreiras para habitar em nós. Ele veio de cima para baixo. Não somos nós quem construímos essa escada até Ele. Temos o Espírito Santo. Se não compreendermos isso, buscaremos o Espírito de uma forma errada.
buscaremos de uma forma religiosa, como se nós não o tivéssemos ainda. Já conversei com muitas pessoas que, muito embora crescem há muito tempo, não sabiam que tinham o Espírito Santo, que o Espírito Santo habitava nelas. Ainda estavam numa busca terrível para conquistar o direito de ter o Espírito Santo por si mesmo. Se nós não compreendermos que fomos selados no momento em que cremos e que recebemos o Espírito Santo no momento que cremos, iremos patinar a vida toda, jamais seremos cheios porque não entendemos que o temos. Nós não compreenderemos como se dá essa relação, que não é por esforço humano, é por vontade de Deus que Ele habita em nós. É por misericórdia que Ele habita em nós. Ele foi enviado a nós. Primeiro fundamento, então, você precisa saber que temos o Espírito Santo, tem o Espírito Santo todo aquele que já creu no Cristo crucificado. Agora, perceba que nós temos o Espírito Santo, mas também nós temos muita confusão em nosso meio. Por quê? Porque existe muita disputa teológica a respeito do Espírito Santo, em especial nos últimos 100 anos. Olha, existe batismo no Espírito Santo? Não existe batismo no Espírito Santo? Quando que o batismo acontece? Se na conversão, se num segundo momento? Existe aí uma série de disputas que, no final das contas, acaba gerando um efeito colateral na igreja, que são barreiras, e barreiras desnecessárias. Nós temos, por conta dessa discussão aí enorme, pessoas confusas, pessoas que buscam experiências com o Espírito Santo que nada tem a ver com a palavra, e nós temos um outro grupo aí que tenta se diferenciar desses malucos do Instagram, que você vê aí buscando o Espírito Santo de uma forma ridícula, e aí então apagam o Espírito Santo porque você não quer ser confundido com essas pessoas. É uma lástima o que nós vemos na internet, um abuso da pessoa do Espírito Santo, um abuso dos dons, um abuso do que seria sermos cheios, uma caricatura muito mal feita do que é a vida no Espírito Santo. E isso faz com que nós, até inconscientemente, vamos nos afastando de qualquer tipo de experiência, com medo de sermos confundidos com esses malucos. Mas nós precisamos tirar essas barreiras, porque tudo isso que acontece são teologias acerca do Espírito Santo, e Deus não se move por teologias. Teologia é muito importante, porque teologia é a tentativa humana de compreender a Escritura. Até para fazer o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma teologia. Quando eu digo, olha, vamos tirar a barreira da teologia, eu estou fazendo uma teologia sobre isso. Teologia, é impossível vivermos sem teologia. Mas nós temos que entender a diferença entre teologia e Escritura. Porque aí está a grande questão. A grande confusão da coisa. Por exemplo, se eu concluir teologicamente que Deus não existe, Deus não deixa de existir por conta disso, não é verdade? A minha teologia não muda a realidade de Deus. Se você for olhar para calvinistas e arminianos, a briga eterna, jamais eles se entenderão quanto à questão da ordem de salvação. Todavia, não existe um calvinista ou um arminiano que não concorda em que salvação está apenas em Cristo Jesus, por meio da fé, por graça. Porque uma coisa é a questão teológica sobre a salvação, uma coisa são sistemas de salvação sobre a Escritura, outra coisa é a Escritura. Outra coisa é a mensagem de salvação que ninguém discorda. Até Calvino e Armínio passaram-se 1.600 anos de história cristã. Todos os nossos irmãos foram salvos sem conhecer isso. Porque Deus não salva ninguém por conta de uma linha teológica. Deus nos salva quando olhamos para Ele, para Jesus. Se você for abordar pentecostais e reformados, jamais se entenderão quanto à questão do batismo no Espírito Santo. Se ele ocorre na conversão ou se no momento depois. Todavia,
Deus não nos enche, Deus não nos dá poder, nos reveste, porque nos filiamos a uma linha teológica A ou B. Deus nos reveste de poder quando cremos no Cristo crucificado e quando pedimos mais do seu Espírito Santo e Ele derrama sobre nós. Independente da linha que você adote. Porque os nossos irmãos em Pentecostes não sabiam nada disso. Não estavam preocupados com isso. Não tinham essas barreiras. O nosso problema hoje é que se passaram mais de 2000 anos. E aí começamos a fazer interpretações retroativas. Mas nós precisamos tirar essas barreiras da nossa frente e ficarmos com a Escritura. Independentemente da linha que você segue teológica, saiba que todos os cristãos do mundo concordam que há um batismo no Espírito Santo. Aconteça ele no momento em que for. Há um batismo, há um revestimento de poder, há algo que veio do céu sobre nós. Pouco importa o que você pensa sobre isso, porque o que você pensa sobre isso não muda a realidade do Espírito Santo. Nós não somos cheios por conta de nos filiarmos a uma linha teológica A ou B. Somos cheios quando desejamos isso, quando vivemos para isso, quando cremos nisso, quando buscamos isso. É assim que somos cheios. Você vai ter uma célula, eu preciso esclarecer isso. Entendemos como comunidade que você foi batizado no momento em que você creu, porque você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo então te mergulha em Cristo. E Cristo, que é o batizador do Espírito Santo, como disse João Batista, te batiza no Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo. Cremos nisso. Ah, Murilo, mas eu creio que o batismo do Espírito Santo acontece num momento depois da conversão. Está tudo certo, meu irmão, não tem nenhum problema em você crer dessa forma. Nós só estamos dizendo que como comunidade entendemos assim, é a linha teológica que escolhemos, que temos que escolher uma. Você entende diferente? Não tem problema, sabe por quê? Porque nem eu, nem você, nem John Wesley, que era arminiano, nem George Whitefield, que era calvinista, foram cheios e avivaram a Inglaterra por conta de uma linha teológica A ou B. Eles encheram porque quiseram fazer a vontade de Deus e disseram: eis-me aqui, Senhor. Faz a sua vontade em mim. É por isso que eles foram cheios. É por isso que eles sacudiram o mundo na sua época. É por isso que eles cumpriram a vontade de Deus, independentemente do que criam. Não há problema algum. O meu objetivo aqui não é provar um ponto. Eu não estou tentando te convencer de nada. A comunidade não quer convencer você e nem ninguém de nada. A questão é tirar todas as barreiras. Porque nós cremos como comunidade também que você não tem que ter apenas uma segunda experiência. Você tem que ter 3, 4, 7, 70 vezes 7 experiências com o Espírito Santo. 750 experiências com o Espírito Santo. A vida inteira você tem que ter experiências com Ele. De revestimento de poder, de graça, de dons. Das mais variadas formas como Ele desejar dar. E temos visto isso. Ou não temos visto isso? Eu vou citar aqui alguns exemplos do que nós temos visto recentemente. De experiências com o Espírito Santo. Está aqui o Paulo, conversei com ele. O Paulo e a Viviane. O Paulo, eles têm, para quem não conhece, eles são donos ali da chácara Tianina. E eles alugam aquela chácara como lazer e tudo mais. E eles viviam disso. Vivem disso. Parte da renda deles importante é com isso. Chegou um momento que o Paulo foi diagnosticado com uma doença grave no coração. E ele não conseguia mais fazer esforço, ele estava proibido de fazer qualquer esforço. Quem tem chácara sabe, ele tem que cuidar da chácara. E ele não conseguia mais fazer o trabalho ali. O que eles estavam fazendo já? Eles já estavam abandonando o local e já não iam mais trabalhar com isso. Eles já não tinham mais como tocar esse negócio, já tinham desistido, já iam até mudar de lá. É isso, né, Paulo? Ia mudar até de lá, né? Já estavam preparando a mudança.
porque chácara dá trabalho, exige esforço físico, e ele estava abandonando ali. Um dia, num culto como esse, porque Deus é assim, num culto de domingo, nós oramos aqui. Foi feita uma oração pelos enfermos. O Paulo veio à frente. E a hora que ele saiu daqui, ele disse: eu fui curado. E aí, ele não sabia bem como isso estava acontecendo, e ele entendeu dessa forma e seguiu a vida dele. A hora que ele percebeu, ele estava fazendo um esforço enorme na chácara, ele pintou a casa inteira. A hora que ele percebeu, ele estava fazendo as coisas normalmente e não sentia mais cansaço. A hora que ele percebeu, ele voltou com o negócio para trás, está lá até hoje, já faz quase um ano. E Deus então o encheu e o fez e o curou, e o Espírito Santo ainda atua hoje. Não porque ele crê numa linha teológica A ou B, mas porque ele crê que o Espírito Santo ainda está em nosso meio, ainda faz o que fazia quando lemos nessas linhas, que não se trata de um livro morto, é por isso que ele foi curado, porque ele colocou a sua fé em Deus. Nós temos aqui também o seu João, ele não está aqui agora. Há alguns anos atrás, o seu João estava na minha célula e ele não sabia ler. Ele não tinha leitura, ele conhecia só algumas letras isoladas, algumas do alfabeto, e ele não sabia juntar letras. Numa das células eu coloquei uma Bíblia na mão dele, eu não sabia que ele não sabia ler, e ele não conseguiu ler, ficou aquele constrangimento. Terminou a célula, eu falei: irmão, você não sabe ler, né? Ele disse: não sei. Quer aprender a ler? Ele falou: eu queria, porque eu queria muito ler a Bíblia. E eu não consigo ler a Bíblia, eu fico dependendo dos outros, eu fico tendo que ouvir áudio, eu gostaria muito de ler a Bíblia. Tudo bem, irmão, vou comprar uma Bíblia para você, você vem 1 hora mais cedo na célula e eu vou te ensinar a ler. Então, comecei com aquela coisa. Letra A, caderninho de criança. Depois, letra B. Fizemos uma aula, ele copiou a letra A, ele não sabia a letra A. Caderno inteiro. Na outra semana seria a letra B, na outra C. Então vocês imaginam, né? Ia durar mais ou menos 1 milênio para terminar de aprender a ler. Com um professor ruim desse aqui também, né? Ia demorar um monte para conseguir ler. Na segunda aula, que seria a letra B, isso já faz alguns anos, tinha uma revista em cima da minha mesa, e ele começou a ler a revista. E eu fiquei bravo com ele. Falei: você sabe ler e está falando que não sabe ler. Como assim? Puxa vida, irmão, estou dedicando aqui 1 hora a mais do tempo e tal. Ele: mas eu não sei ler. Aí a Eva gritou lá do fundo: ele não sabe ler, não. Falei: como que não sabe ler? Ele está lendo aqui a revista inteira. Aí eu me toquei, eu com a minha grande fé, entendi o que Deus fez, acabou a aula, foi 1 aula só. Porque o Espírito Santo operou um milagre na vida dele. Porque ele queria ler a palavra. Mas se você perguntar para o seu João, quem que é Calvino, ele vai achar que é um homem careca. Calvo. Se você perguntar o que é batismo no Espírito Santo, ele não vai saber te explicar. Porque isso não tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Ele desejava ler a palavra. Ele desejava a palavra de Deus. E Deus olhou para isso e operou um milagre na vida dele. Deu uma experiência com ele. Nós somos cheios por conta disso. Você precisa, primeiro fundamento então, você precisa saber que já tem o Espírito Santo. E 2, você precisa tirar todas as barreiras da sua frente. O que nós sabemos, como diz a carta de Paulo aos Efésios, temos o Espírito Santo. E depois ele diz ao final: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Temos o Espírito Santo, deixem-se encher. Ou seja, a vida com o Espírito Santo é um eterno enchimento, é uma eterna busca, é uma eterna experiência com Ele.
Não apenas uma, não apenas duas, mas 70 vezes 7 experiências com o Espírito Santo. Eterna. Sempre poderemos ser mais cheios do que nós já fomos. Deus é infinito, Deus é inesgotável, Deus não tem limites. Quem tem limites somos nós. Quem tem limites onde encontra limites são as nossas teologias. Agora, a palavra e o Espírito Santo não têm limites. Sempre poderemos ser mais cheios do que já fomos um dia. Essa é uma verdade que nós precisamos ter, e isso é uma verdade bíblica, independente da linha que você siga. Amém? Então, o primeiro fundamento é esse. Segundo fundamento, para viver cheio, se trata de um relacionamento com Deus e não manipulação de um poder. Se trata de um relacionamento com Deus e não manipulação de um poder. Efésios 4, verso 30 em diante. Efésios 4, 30 em diante, diz assim o texto sagrado. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Até aqui. Às vezes, irmãos, nós não somos cheios porque nós tratamos o Deus Espírito Santo como se ele fosse uma energia que nós usamos quando precisamos para nos sentirmos bem e para termos melhores experiências. Usamos a Deus às vezes. Acontece mais ou menos assim, a gente vai vivendo a vida, e a vida cansa mesmo, porque nós somos muito exigidos, e aí nós vamos nos sentindo às vezes vazios, fracos, estagnados, nós vamos nos sentindo assim. Mas aí o que nós fazemos? Nós procuramos uma tomada espiritual, para colocar, para conectar, para dar uma carga em nós. E geralmente isso significa colocar um louvor emotivo, para que a gente dê umas arrepiadas lá e fala, agora eu estou energizado. Ou então você procura alguém que você considera que está cheio e fala assim, eu queria uma oração forte, para dar uma carga em mim. Até hoje eu não sei o que se trata dessa oração forte. Se alguém souber, depois me explica. Ou então você procura um jejum especial. Você faz jejuns de todo tipo para dar aquela animada. Ou seja, o que nós estamos fazendo quando a gente faz isso? Participamos de cultos tremendos. Nós estamos tratando o Espírito Santo como se ele fosse uma energia controlável, porque estamos descarregados, então vamos lá colocar na tomada para carregar, por meio de planos assim que já são meio estranhos, umas mandinga evangélica, na verdade, uns negócios meio assim, porque tratamos o Espírito Santo como se ele fosse esse tipo de coisa. E aí, entre aspas, ficamos emocionados e aí nos sentimos cheios, temos uma experiência pela experiência. Estamos usando o Espírito Santo assim como Elimas, o mágico, queria usar o Espírito Santo, e todos aqueles que usaram o Espírito Santo na história se arrependeram amargamente. Porque ele não é uma energia, ele é uma pessoa. A palavra diz, o texto diz, não entristeçam o Espírito Santo. Uma energia não fica triste ou fica alegre. O Espírito Santo é apagado em nossa vida, nós ficamos fracos, ficamos desenergizados, ficamos vulneráveis. Não quando descarregamos, mas quando quebramos esse relacionamento com o Espírito Santo. Nós não simplesmente descarregamos como descarrega um aparelho eletrônico. Nós descarregamos quando apagamos esse relacionamento. E como fazemos isso? Como diz o texto, quando permitimos que o pecado tome conta
da nossa vida, porque quando permitimos, quando agasalhamos o pecado em nosso coração, entristecemos o Espírito Santo e quebramos esse relacionamento. Diz o texto, não entristeça o Espírito Santo, ou seja, que não haja no meio de vocês nenhum tipo de amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e nem qualquer maldade. Mas nós estamos cheios de maldade, cheios de amargura, indignação e pecados e blasfêmia, e vamos tentar colocar o nosso aparelho na tomada celestial para ver se carrega de energia. Imagine você um relacionamento em que você magoa constantemente a outra pessoa, você constantemente vive fazendo o que a outra pessoa odeia. Mas na hora que você precisa de algo e quer algo, aí você procura essa pessoa. Agora imagine que você é essa pessoa magoada. Eu te pergunto, existem condições de manter um relacionamento dessa forma? Existem condições do relacionamento ser saudável, produtivo? Nem nós aceitamos essa realidade. Se alguém abusa de nós dessa forma, nós colocamos uma barreira. Por quê? Porque nós não queremos ser magoados uma segunda vez. Perdoamos e não pagamos a mesma moeda, porque somos filhos de Deus. Todavia, tomamos providências. Existe uma barreira surge naturalmente. Essa pessoa vai sendo apagada da nossa vida. É assim que nós descarregamos, é assim que nós perdemos poder, é assim que nós vamos afundando. É nesse ponto que nós começamos a afundar, é nesse exato instante que nós perdemos a conexão com o Espírito Santo de Deus, quando agasalhamos o pecado em nosso coração. Diz o salmista, se eu tivesse agasalhado o pecado no meu coração, Deus não seria comigo, Ele não me ouviria. É assim que nós vamos apagando esse relacionamento, apagamos o Espírito em nós e depois nós mesmos somos apagados no final das contas. Porque sem o Espírito Santo não existe vida. Não existe vida sem o Espírito Santo. É óbvio, irmãos, que o Espírito Santo em nós nos revigora, nos energiza, nos dá uma nova força. Só que não se trata de tentar manipular esse poder, de tentar nos apossar desse poder. Se trata de nos relacionarmos com quem tem o poder. Se trata de vivermos para alegrar o Espírito Santo, não de entristecê-lo. Temos que viver para alegrá-lo, e vivendo para alegrá-lo, esse relacionamento cresce, esse relacionamento ganha novas intimidades, ganha nova força, ganha uma comunhão mais forte. E assim vamos crescendo, e vamos crescendo eternamente nesse relacionamento, porque o Espírito Santo não tem fim. Ele é eterno, ele é infinito. Segundo mandamento, então, não seja um Elimas moderno. Não trate o Espírito Santo, não tente se apossar do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem se apossa de nós. Somos nós quem nos perdemos no Espírito Santo. Não é Ele quem é controlado por nós. Se você tentar fazer isso, certamente não acabará bem. Segundo fundamento, não entristeça o Espírito com seu pecado. Viva para alegrá-lo. Terceiro fundamento, para você ser cheio, não se encha do vinho desse mundo. Está lá em Efésios 5,18, se você quiser abrir. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala do enchimento do Espírito num contraste. A vida dominada pelo vinho e a vida dominada pelo Espírito. É óbvio que a passagem não fala apenas do vinho álcool, o vinho físico. Claro que se você estiver bêbado, você não pode ser cheio do Espírito Santo, né? Mas é uma metáfora. Ou seja, o vinho significa as alegrias desse mundo, as preocupações
desse mundo, as coisas que estão aqui nesse mundo, que não são pecado. Pecado a gente já falou no texto anterior. Coisas boas, inclusive, coisas que ninguém condenaria, mas que estamos cheios. Ou seja, tem pessoas que estão cheias de dar uma boa vida para a sua família. Então ele trabalha tanto e tanto atrás disso que não sobra um segundo sequer para direcionar um pensamento sequer a Deus. Não sobra nada. Tem pessoas que estão muito interessadas em fazer carreira, em fazer um nome para si, coisas que você olharia, até elogiaria, olha como é esforçada essa pessoa. Ou em diversão, ou em prazeres, qualquer coisa que seja. Exercício físico, tem pessoas que são viciadas em exercício físico, em boa forma, em bem-estar. Qualquer coisa que possa ser aparentemente boa, mas na verdade isso acaba dominando a sua vida. É isso que Paulo está dizendo, não se deixem encher das alegrias desse mundo, mas deixe-se dominar pelo Espírito Santo. Essa deve ser a nossa alegria. E o interessante da passagem é que, gramaticalmente falando, não se embriaguem com o vinho, ou seja, está no imperativo ativo. Você pode fazer. Você pode ir lá e se embriagar com o vinho desse mundo, com os manjares desse mundo, da Babilônia. Você mesmo pode fazer. Porque está no imperativo ativo. Você consegue fazer, não se embriaguem. Agora, quando Paulo passa para a vida no Espírito, ele não diz assim, encham-se do Espírito, ele diz, deixem-se encher do Espírito, porque está no imperativo passivo, porque no Espírito Santo ninguém manda. O Espírito Santo ninguém controla. Deixem-se encher não é, me enche agora o Espírito Santo e ele faz, porque você mandou. Deixem-se encher é, por favor, Espírito Santo, eu criei um ambiente adequado para que você possa encher. Se trata de criar um ambiente, não de dar ordem ao Espírito Santo de Deus. Se trata de deixar o coração completamente vazio do vinho desse mundo, para que o Espírito Santo possa vir e encontrar o lugar, a hora que ele bem entender, encher. Não a hora que nós dissermos ou comandarmos ao Espírito Santo de Deus, o Criador de todas as coisas. Se trata de deixar um ambiente preparado. O alvo é ter um coração completamente vazio das coisas, do vinho desse mundo, para que nós possamos ser tomados completamente pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o terceiro fundamento. Quarto fundamento. Deixe-se encher. Deixando um ambiente vazio, deixe-se encher. Você conhece a história, Atos 2. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha descido às partes mais baixas da terra, já tinha retornado, agora ele estava ali, no seu corpo ressurreto, falando com os discípulos, e no momento em que ele vai subir aos céus, ele então dá uma ordem muito específica: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Como que nós então, olhando para os nossos irmãos, nos deixamos também hoje sermos cheios desse poder? Primeira coisa, permaneçam unidos em torno da mesmíssima ordem do Senhor. Temos que permanecer unidos em torno dessa ordem, porque os nossos irmãos permaneceram unidos em torno dela e esperaram até que do alto fossem completamente cheios. Eles não deram uma ordem ao Espírito Santo, agora é o Espírito Santo. Eles permaneceram unidos em torno da ordem do Senhor até que o Espírito Santo decidisse vir sobre eles. Nós também deveríamos permanecer unidos em torno dessa mesma ordem, porque nós também recebemos essa mesma ordem por meio do apóstolo Paulo, quando disse: deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. É a mesma ordem de Jesus: permaneçam em Jerusalém
até que do alto sejam revestidos de poder. É exatamente a mesma ordem. Nós temos essa ordem sobre nós. Essa ordem começou em Jerusalém e continua até hoje. Comunidade Amor e Graça, deixem-se encher do Espírito. Permaneçamos unidos em torno dessa promessa. Agora, a pergunta que não quer calar. Na sua célula, se trata de uma reunião em torno do quê? Em torno desta ordem de permanecer unidos. Porque lá é o ambiente para isso. A célula só existe para que seja um ambiente em que o poder de Deus possa ser manifestado. Mas essas reuniões estão acontecendo em torno do quê? Em torno dessa promessa? Ou é uma reunião morta já? Porque o presbitério disse que tem que ter a célula toda semana. Nós precisamos pensar sobre isso. Em torno de que são as nossas células. Segundo ponto, parando, somos cheios, nos deixamos encher se nós pararmos nossas vidas como eles pararam. 120 dos nossos irmãos lá em Jerusalém pararam por 10 dias as suas vidas. Quando Jesus dá a ordem, permaneçam em Jerusalém até que do alto venha poder, ficaram 10 dias reunidos lá no cenáculo. Nós temos a tendência de pensar que naquele tempo era mais fácil. Naquele tempo, não era mais fácil. Havia uma perseguição sobre os nossos irmãos. Haviam 120 pessoas reunidas no mesmo lugar que tinham fome, que tinham necessidades médicas, que precisavam tocar a vida. Mas eles pararam por incríveis 10 dias para esperar pelo Espírito Santo. Nós não paramos 10 segundos longe do celular. Mas eles pararam incríveis 10 dias. Nós já paramos as nossas vidas para esperar pelo Espírito, realmente? Seja honesto com o Espírito Santo, não minta para ele. Está aí o exemplo de Ananias e Safira que não deu muito certo. Não minta para o Espírito Santo. Nós já paramos as nossas vidas? De verdade? Murilo, está dizendo então que nós vamos reunir a igreja e nós vamos ficar aqui na igreja 10 dias sem comer, sem beber, sem trabalhar, sem nada. Se fosse assim, seria fácil, irmãos, nós já teríamos feito isso. Porque não se trata de manipular, de dominar o Espírito Santo, de reproduzir o que foi feito, como se num teatro, e aí, pá, a coisa acontece. Aliás, eu conheço pessoas que tentaram imitar isso e compraram um grande terreno, todo mundo, para todo mundo morar junto, terminou em processo. Não se trata disso. Se trata, pararmos nossas vidas significa colocarmos as nossas prioridades, nossas necessidades em segundo plano, para ficar e vivermos em torno desta ordem, permaneçam unidos até que do alto sejam revestidos de poder. É colocar isso como prioridade, é estarmos tão vazios como nossos irmãos estavam lá em Jerusalém, para sermos tão cheios como eles foram. Se trata disso. Agora, se somássemos as nossas orações, elas pesariam mais para bênçãos particulares, necessidades desse mundo, vinho desse mundo, ou para sermos cheios do poder de Deus. Vamos ser honestos? Que há uma grande diferença entre nós e eles nesse ponto. Não é que a igreja de Atos não tinha defeitos e a nossa é completamente imperfeita. Nem acredito que Deus queira reviver exatamente a igreja de Atos. Aquilo foi para aquele tempo. Deus tem outras coisas hoje. Existe outro contexto hoje. Mas o enchimento do Espírito, o derramar do Espírito é o mesmo. Nós queremos aquele poder, mas eu não sei se as nossas orações são as mesmas que a deles. Nós precisamos parar nossas vidas. Antes do culto, você faz o quê? Sabe, irmãos, eu comecei um ministério silencioso aqui, já faz uns 3 anos. Quem conhece o ministério silencioso?
Todo mundo que chega me vê aqui, não me vê? Tem gente que chega, vem conversar, tromba na cadeira, tal, nem vê que eu estou ali. O que você faz meia hora antes do culto? Vem comigo. Pedir. Eu vivo pedindo, irmãos, para que vocês todos sejam cheios, para que nós possamos ser cheios. É isso que os profetas quiseram. Um tempo no qual o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. Isso precisa brotar, esse desejo precisa brotar em nosso coração, em ver os nossos irmãos cheios. Porque assim será o céu, o reino do Espírito Santo, a realidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo já reina na igreja onde Cristo é rei. Um dia reinará sobre toda a terra, mas já reina entre nós. E eu quero ver isso. Eu quero ver. Você quer ver? Então faça parte do ministério secreto. Tá bom, você não consegue chegar meia hora antes. Você vem aqui orar conosco às 5:30 da manhã? Não posso, o horário é ruim. Tudo bem. Você já pensou em inaugurar, iniciar uma reunião de oração? A gente dá a chave para você da igreja. A hora que você pode, inicia. Ah, eu não posso vir à igreja. Já pensou em fazer na sua célula um ponto de reunião de oração? Em começar meia hora antes, uma hora antes? Ah, eu não posso, tal. Tá bom. Na sua casa, que você mora, você precisa ser líder da reunião de oração em algum lugar. Em algum lugar você tem que ser líder de oração. Nem que for na sua casa. Apenas, só você e a sua família. Mas você precisa ser. Imagina se nós tivéssemos a possibilidade de ter um ponto de oração pedindo isso em cada uma das nossas casas. Já pensou se isso fosse possível? E a boa notícia é que é possível. Nós precisamos ser líder de oração em algum lugar e precisamos, nesse lugar, pedirmos o que Deus quer que nós peçamos a Ele, que é permanecermos unidos em torno desta ordem, pararmos nossa vida até que nós possamos ser revestidos do seu poder, e aí a vontade de Deus será realmente estabelecida em nossa vida particular. Quando nós, como povo, estivermos unidos em torno do que Deus está nos reunindo. 3. Espere com humildade. Andrew Murray escreveu uma frase num dos seus livros que é fantástica. Ele diz o seguinte: a humildade é o único terreno na qual a graça enraiza. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Depois de separar tempo e unidos buscarmos, precisamos refletir. O Espírito Santo não nos enche para nos exaltar, nem na hora que queremos. Mas não é para nos exaltar, é para exaltar a Jesus Cristo. Nós, eu percebo, irmãos, nem todos, estou falando no geral, estamos muito orgulhosos. Nós vamos tratando o Espírito Santo como se ele fosse um direito adquirido, um poder que nós temos direito sobre ele, que está à nossa disposição para deleite e promoção pessoal. Então eu quero um enchimento para eu me sentir bem. A nossa geração é do bem-estar, eu quero me sentir bem, poderoso, e eu quero ter uma autoridade da qual eu possa esfregar na cara do meu irmão. Eu preciso me sobrepor a ele. Há uma competição nisso. É só você olhar para a igreja lá em Corinto. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma catástrofe na questão do fruto do Espírito. Orgulhosos. Não dá para ser assim. Isso não acaba bem. Nós precisamos ter um certo tipo de humildade que ela não é muito comum na nossa cultura. Basta você olhar, por exemplo, para Cornélio. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ok? Cornélio está lá esperando o Espírito Santo. Ele recebeu lá um sonho de Deus, uma visão. E ele está esperando. Ele está lá com a sua família esperando. O Cornélio, um oficial romano. Ele está esperando Deus falar com ele. Daqui a pouco chega Pedro, que recebe uma visão lá também. E vamos combinar que Pedro não é um mestre de boas maneiras, né?
Apesar de ser um grande apóstolo, ele chega lá para Cornélio, bate na porta e fala: rapaz, para falar bem a verdade, eu nem queria estar aqui. E para falar bem a verdade, eu nem poderia estar aqui porque eu sou um judeu, eu não poderia estar aqui com a sua família imunda, que eu vou me contaminar. Lucas, eu acho que dá uma amenizada, que ele fala: não é certo um judeu ficar na casa de... Ele está dizendo: olha, a sua família é impura, eu vou sair daqui imundo. Tanto é que Pedro tem aquela visão do lençol, não tem? Dos animais. Ele fala: Senhor, nisso eu não toco. Pedro, não deixe de considerar puro o que eu purifiquei. O que é puro para Deus? Quem tem o Espírito Santo. Porque Cornélio recebe o Espírito Santo. A circuncisão no coração, não na carne. E aí Cornélio está lá. Pedro dá essa na cara do oficial romano. Um pescador judeu faz isso na cara do oficial romano. Ele nem responde. Trata Pedro como um rei. Sabe por quê? Ele entendia que a autoridade que ele tinha nessa terra não vale nos céus. Pedro era um apóstolo, não era ele. Da mesma forma Jairo. Da mesma forma aquele oficial romano que pede a cura do seu servo. Senhor, não precisa nem ir na minha casa, eu não sou digno. Porque eu sou um homem de autoridade e o Senhor também é. Só diga, e o mundo espiritual irá te obedecer, Senhor. A mulher Ciro-fenícia, em que o nosso Senhor, ela pede misericórdia, o nosso Senhor diz: olha, não é certo eu tirar da boca dos meus filhos para dar para um cachorro. Jesus disse isso, para dar para um cachorro como você, um cão. Ela se levanta e fala: onde já se viu um pastor falar desse jeito? For para ser assim, eu não quero. Ela falou isso? Ela teve a humildade que nós não temos e a graça enraizou no coração dela. Ela falou: Senhor, até os cachorros e as cadelas, uma como eu, vamos usar o português claro? Uma cadela come da mesa do seu Senhor. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé dessa nem em Jerusalém. E a graça enraizou no coração dela. Porque a graça, a humildade é o único terreno que a graça enraiza. Nós temos essa humildade, será? Para esperar pelo Espírito? Para fazer a vontade de Deus? Nós não somos os protagonistas. Jeremias 45:5 diz: procura tu grandes coisas para si mesmo? Ele diz a Baruque: procuras, Baruque, grandes coisas para si mesmo? Não as procure. Procure coisas grandes para o teu Deus. Fique em pé, vamos orar. Nós precisamos estar satisfeitos em Deus. Satisfeitos em Deus, porque já fomos alcançados e selados, e completamente inconformados. Inconformados. Porque ainda precisamos ser muito mais cheios do que já fomos, amém? Muito mais cheios, amém, irmãos? Muito mais cheios do que nós já fomos. Nós precisamos estar completamente satisfeitos e completamente inconformados. Será que você está cheio do Espírito? Cheio do Espírito é aquele que vive falando entre os irmãos com salmos, hínicos, cânticos espirituais, louvando a Deus com o coração, dando sempre graças a Deus por tudo. Quem está cheio é grato a Deus, se livrou da amargura, não liga para coisas pequenas, é capaz de passar por cima de tudo para testemunhar fielmente, se sujeita uns aos outros, se torna parte do corpo, produz o fruto, recebe os dons. Estamos cheios? Deseja ser cheio? Deseja ser cheio? Erga a sua mão se você deseja ser cheio. Eu não vou te chamar aqui porque é óbvio que todos desejam ser cheios. Vamos orar mais uma vez e vamos encerrar esse culto, amém? Já avançamos no horário. Nós não precisamos nos emocionar, nós precisamos desejar. Se você deseja, levante as suas mãos e vamos orar mais uma vez. Senhor, está aqui o seu povo.
Damos graças a Ti, Senhor. Queremos Te pedir, muito simples, de uma forma muito simples, enche o Seu povo, Senhor. Enche o Seu povo com o Seu poder. Nós estamos cansados, Senhor, de emocionalismos, de buscas incorretas, de manifestações que não são verdadeiras, Senhor. O que nós desejamos é sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios da plenitude do Teu Espírito, Senhor, cheios do Seu poder. Ó Deus, distribui os dons, Senhor, nessa hora. Distribui a Tua cura, Senhor, a Tua graça. Distribui o Teu poder sobre nós. Cura os enfermos, Senhor, restaura o abatido e nos faça testemunhas fiéis, Senhor, porque os Seus discípulos foram cheios para que pudessem testemunhar fielmente do Seu nome. Então nós queremos Te pedir, nos encha e nos envia, Senhor. Nos envia com sinais, nos envia, Senhor, com uma palavra poderosa que traz arrependimento. Nos envia e quando colocarmos a mão nos enfermos, que eles sejam curados. Nos envia, Senhor, com o Teu Evangelho puro, para aqueles que hão de herdar a salvação. É para isso que nós Te pedimos, Senhor, o Teu enchimento. Oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Abra suas mãos, quero te despedir. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor fez essa manhã. Continua conosco. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão. Excelente domingo e continue na busca por Deus. Deus te abençoe.